Adquira agora e ganhe descontos e benefícios em exames e consultas médicas para você e sua família. Guia de desconto. Solicite pelo WhatsApp 999396027. Não deixe para amanhã o que é necessário fazer hoje. Plano Boa Viagem. Mais que um plano, uma tranquilidade. Muito bem, 7h19 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Folha no Ar, primeira edição, que tem o prazer de receber, nesta terça-feira, dia 4 de agosto, o Henrique da Hora, presidente da Tec Campos. E o Henrique vem para falar conosco, o Henrique que já esteve aqui, inclusive no Folha no Ar, segunda edição, há um tempo atrás, fez um podcast conosco que foi muito badalado, né? Teve uma série de acessos aí, não me lembro mais quantos, mas foi muito bacana e muito trazendo muita novidade, trazendo muita tecnologia realmente campista para Campos e, o que é mais interessante, para fora de Campos. Henrique, bom dia, prazer imenso poder falar com você aqui no Folha no Ar, primeira edição, agora um pouquinho mais cedo, né? E te agradecer aí, já de antemão, pela presença aqui, para a gente passar aí alguns momentos conversando, falando sobre tecnologia, falando sobre enfrentamento à pandemia com o poder dessas tecnologias. Bom dia, seja bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos ouvintes da Folha da Manhã. Quero cumprimentá-los nessa manhã. É mais um dia de batalha, mais um dia que a gente é privado do nosso convívio mútuo, né? Às vezes que estive aí no estúdio, tirando a escada que é imensa a subir, é sempre uma alegria muito grande poder estar aí. E hoje, com o apoio da tecnologia, a gente se faz presente virtualmente e levar uma informação de qualidade, informações precisas sobre o que a nossa região está fazendo pela gente. Eu sou muito militante dessa causa. A solução para os nossos problemas, ela não virá de fora, não virá um salvador da pátria, não existe essa figura. A solução está aqui e a gente tem que procurá-la e fomentá-la. Então, os dispositivos, as técnicas que a gente vai utilizar, não só para combater a pandemia, mas também para conviver com ela, porque o pico já se passou um pouco, né? Acho que a gente não está no momento mais crítico, a curva é descendente, ainda temos problemas, ainda temos preocupações, mas precisamos conviver com ela por mais um tempo. E essas soluções, elas não virão de outro lugar, senão daqui. E eu agradeço muito a oportunidade de vir aqui. A gente está aí no meio de um debate acirrado, político, que vem se configurando com mudanças todas as semanas praticamente. E a gente sempre sabe o maior problema hoje que nós enxergamos na gestão municipal é justamente essa questão de onde é que virão os recursos para você gerir o município. E sem ter aquele negócio, a gente sempre fala que é para a gente pensar uma economia além dos royalties. E eu acho muito oportuno a gente vir aqui falar hoje de inovação e tecnologia, porque aí está a economia além dos royalties. Ou seja, vamos fomentar essas empresas que empregam melhor, que pagam melhores impostos, que trazem tecnologia à disposição da nossa população. Então, acho muito oportuno a gente falar um pouquinho sobre esses aspectos econômicos. Tem uma questão muito interessante, é um meme, né? Memes são aquelas piadocas, aquelas piadinhas que estão rolando. E esse é um bem interessante que fala da digitalização das empresas. Pergunta aí, quem é que ajudou você a digitalizar o seu negócio? Foi o dono da empresa, foi o diretor de tecnologia ou foi a Covid-19? Porque a Covid-19 fez todo mundo se adaptar. Então tem um lado ruim da pandemia, tem um lado muito ruim, que é o que nós estamos convivendo. Eu não vou chamar o outro lado de lado bom, porque, na minha opinião, não existe lado bom, mas tem esse aspecto que as pessoas talvez tenham se conscientizado
Primeiro, que o convívio caloroso das pessoas é muito importante. E segundo, que a tecnologia pode ser uma grande aliada, muito grande aliada. Daquele que estão nos ouvindo agora, quantos nesse período aí, eu já perdi as contas dos dias, já se passaram, acho que uns 4 meses que nós já estamos nesse isolamento. 5 meses nesse isolamento já social, estamos há 5 meses. Fácil. Não é fácil. Os casais estão aí discutindo porque estão convivendo intensamente, você não tem aquela válvula de escape, mas quais pessoas nesse período não utilizaram os serviços de uma startup? E quando eu estou falando de serviço de startup, eu estou perguntando claramente, quais não utilizaram um iFood para pedir uma comida? Quais não utilizaram um Pediu Farma para pedir um medicamento? Quais não entraram numa plataforma de Netflix, Amazon Prime ou qualquer outro serviço de streaming para ver um pouco de arte? E, na verdade, está aí o papel das artes, né? Se a arte não fosse importante, estaria todo mundo em casa nem lendo livro, porque livro é uma forma de expressão da arte também. Então, a gente percebe o papel das tecnologias não só no combate à pandemia, mas também no convívio. Tem feito mais ameno esses períodos mais complexos. E a causa que eu defendo muito é que essas startups, essas empresas de tecnologia, e quando a gente fala startup, não entendam outra coisa que não empresas de tecnologia. Por que elas não surgem na nossa cidade? Nós falamos tanto de uma economia diversificada, o que nós faremos para além dos royalties, e, de certo modo, a atual gestão municipal deu apoios importantes para a área, mas aí eu coloco aqui na mesa esse debate. Eu tenho certeza que os candidatos, eles chamam prefeitáveis agora, né? Pré-candidatos. Os pré-candidatos a prefeito, os prefeitáveis, estão nos ouvindo, e eu quero chamar tanto eles quanto a população que nos ouve a essa reflexão. A nossa querida UENF, o nosso reitor lá, o professor Raul Palácio, sempre ouve, eu vejo ele interagindo sempre no chat. Então aqui eu já deixo aí meu bom dia para o magnífico reitor Raul. Reitor da nossa querida UENF, está aqui desde 93, se eu não me engano, que ela instalou, e abriu o primeiro curso em 94. A então Escola Técnica Federal de Campos já tinha alguns cursos de tecnologia, de informática industrial, mas abriu o primeiro curso superior em 99, se eu não me engano, ou 2000, um pouquinho depois da UENF. E aí nós temos outras, temos Cândido Mendes, tínhamos Universo, tem Isicenza, tem Estácio, não falta uma vida universitária. Não faltam vidas inteligentes aqui. E aí eu pergunto a quem nos ouve, como é que o município se apropria dessa inteligência instalada na nossa cidade? Nós sabemos, e nada contra que seja assim, que a maior parte dos empregos gerados na nossa economia, o professor Alcimar Chagas, que deve estar nos ouvindo, o professor Saulo Jardim, economistas que já estiveram aqui, e aí eu dou a eles também meu muito bom dia. Teve um programa recente aí, acho que foi no Jornal Escrito, que explorou muito bem essa questão. Mas... Foi no sábado, não foi? É possível. Foi no sábado, foi. Não sai tanto de casa, a gente fica um pouco perdido na... Mas é possível que tenha sido sábado, sim. Foi edição desse fim de semana agora, que o Aloysio trouxe uma matéria... o prefeito vai ser eleito, mas quem realmente vai pagar a conta de Campos, né? E aí foi ouvir... É complicado, fácil não é. Os números que eu tenho visto, eu lembro numa entrevista, acho que foi ano passado, aqui nesse programa, salvo engano, acho que foi o próprio Vladimir que deu essa entrevista, ele comentando que, à época, a perspectiva era de 1,7 bilhão de arrecadação, orçamento, etc., mas você tinha um custo fixo só com folha de 1,1 bilhão. É isso aí. Sem os RPAs. E aí você tem ali 5 bilhões. Isso aí sendo otimista, vamos dizer assim, nos melhores cenários do financeiro, dariam 1,7 bi. Mas o próprio professor Alcimar... vai ser um pouquinho menos.
menos. Ué, o nosso PIB deve cair 9%, devemos ter um PIB negativo de 9%. Então você imagina isso, vai cair, mas se cai de imediato aí 10%, você já cai para 1,5%, 1,6%, vamos colocar assim. E a gente tem trazido aqui o Aloysio Abreu Barbosa, que também é diretor do grupo e faz parte desse programa também. Ele é o idealizador desse programa. Ele tem trazido esses números aí e colocado esses números na bancada para que os especialistas, como você falou agora aí, o professor Semar, comente sobre isso, fale sobre isso e o próprio deputado aí que você citou, o Vladimir, que é um pré-candidato, também que balançando aí na decisão, mas seria um pré-candidato ainda a prefeito. Talvez pré-candidato não seja tão assumido, mas prefeitável ele é. Prefeitável, ou seja, com possibilidades, pode ser. É que a lei do rádio nos obriga, e aí a gente cumpre a lei, né, não discute, a citar desta forma, como pré-candidato. Né? Somente isso. Então, façamos assim. Cumpramos essa lei. Que você sobra aí 500 milhões para fazer todo o resto, para colocar medicamento em todos os hospitais, para fazer coleta de lixo, desde ali onde tem o pedágio, meu Deus, me fugiu o nome agora lá. Guandu? Serrinha? Na região de Guandu, Serrinha, desde Serrinha até Santo Eduardo, a prefeitura tem que fazer uma coleta de lixo, ou seja, sobra todo o dinheiro para prever todos os serviços públicos, a Secretaria de Finanças atender a população com os seus impostos, tudo. E é muito pouco dinheiro. E aí eu volto a falar que temos que pensar na nossa cidade para além da petrodependência, para além dessa questão de virar um recurso externo, porque tem sido batido recordes mês após mês, alguns são a cada 3 meses, dos repasses de royalties, das participações especiais, e os recordes são negativos. A gente daqui a pouquinho vem e vê, foi o pior repasse nos últimos 20 anos, foi o segundo menor repasse nos últimos 10 anos. E a perspectiva não é que isso melhore. Está aí para abrir esse expresso. Está se estudando a possibilidade, não demora muito, vai acontecer, de começar a explorar o pré-sal na nossa bacia, que ainda a exploração ainda não está muito profunda nisso. Foi mais na bacia de Santos o primeiro movimento de exploração de pré-sal. Mas o regime de partilha de royalties desse pré-sal não é igual. Esse é diferente, esse... Está picotando aí o seu sinal aí. É uma das tecnologias que nós temos que melhorar. Acho que travou aí até o sinal seu aí. Programa, os pré-candidatos a prefeito têm que pensar como é que eles vão fomentar essa economia. E aqui eu coloco, nós temos que aproveitar a inteligência instalada nesse município, nesse território, de universidades, institutos pesados, e quando eu digo pesados, eu quero dizer que tem todo o peso da ciência, todo o peso do conhecimento, todo o peso de uma formação sólida, como nós vamos aproveitá-lo. E eu digo para vocês, aquelas regiões como Santa Rita do Sapucaí, lá o Porto Digital de Recife, um pouquinho lá do Paraná, do lado da usina de Itaipu, todos que desenvolveram a sua economia de mãos dadas com essa inteligência, de mãos dadas com a produção do conhecimento, não vou dizer que nos próximos 2 anos foram prósperos, mas foram prósperos nos próximos 15 anos. E aquela prosperidade que não é um crescimento econômico, porque alguma coisa cresce, mas pode voltar. Foi um desenvolvimento econômico. Em que sentido? Deram passos, foram decisões que não se voltam. Não tem como a gente retroagir quando a gente coloca as nossas esperanças e os nossos investimentos em inovação para o desenvolvimento regional, fomentar empresas de tecnologia. Nessa gestão municipal, por meio do professor Romeu e Silva Neto, que também aqui já esteve comigo, é um querido colega, ele agora, por umas questões administrativas, de repasse, etc., ele deixou sua posição na prefeitura. Foi no dia 31 de julho que ele deixou, foi o último dia dele lá. Mas ele criou
com o apoio do professor Rodrigo Lira, lá do Fundecam, um programa municipal de startups. Ou seja, a prefeitura vai fomentar o surgimento de startups aqui. É um programa fantástico, maravilhoso. Só que foi no número de 12. E a gente está fazendo o que a gente está indo lá com essas 12. Deveriam ser 30, 40, 200. Porque isso vai fazer... A gente prova o conceito. Essas 12, elas vão lá e vão mostrar, é possível. Tem inteligência aqui, tem possibilidade aqui, funciona. Cláudio, meu amigo, eu quero que os nossos... aqueles que nos ouvem agora saibam como é que essas startups conseguem desenvolver uma região. Também quero que os vereadores, os pré-candidatos, o prefeito que deve estar ouvindo, eu sei que ele ouve esse programa, os prefeitáveis, os pré-candidatos, ouçam isso. Toda vez que você pega o seu celular, está ali mais ou menos às 5h37, fala, poxa, poderia fazer um lanchinho aqui, hoje eu não quero cozinhar, vou pedir aqui uma comida no iFood. Ele pega o celular e faz um pedido. O cartão de crédito dele já está cadastrado. Pô, o meu já está, o seu também já deve estar. É fácil. A gente vê lá no menu, gostei desse, clica. Essa operação de compra e venda principal, ela está registrada em um município. Ela vai pagar imposto ao município. Esse município hoje está no interior de São Paulo. Ah, é? Então, todas as coisas que nós fazemos... não é aqui o imposto? Não, tem uma operação de compra e venda ali com o restaurante, mas se você olhar no seu cartão de crédito... Ah, sim. O iFood, se eu não me engano, quando você paga, eu não sei se é Ribeirão Preto ou aquela região ali. Então, olha só, qual prefeito não quer ter um iFood no seu município? Porque todas as operações do iFood no Brasil que você faz com o seu cartão de crédito são realizadas naquele município e paga os impostos devidos naquele município. Entendi. É fantástico. Fantástico. Uma mina. E aí eu volto. É uma mina. É uma mina. Então, é uma empresazinha que deve ocupar uma sala, não deve ser grande. O Facebook, que é o Facebook, tinha 50 funcionários até um tempo atrás. Hoje deve estar um pouquinho diferente. Mas faz muito home office. Antes mesmo da pandemia, eles já tinham esse trabalho remoto, esse trabalho distribuído. Mas olha que mina. É uma startup que está no Brasil inteiro, mas tem uma sede, porque ela tem que cadastrar um cartão de crédito, tem que cadastrar um local para ter as operações. Esse local está naquele município que está recebendo impostos do Brasil inteiro. Operações que acontecem no Brasil inteiro, está acontecendo lá. Então, o apelo que eu faço para os que vão aí na próxima gestão municipal, a troca, a manutenção, não sei como é que vai ficar a gestão da prefeitura e dos vereadores, muitos se colocam aí para a reeleição, a reflexão que eu peço é o seguinte: ao invés da gente gerar aquele emprego, que emprega, aquele emprego do comércio, e acho que a última vez que eu vi o dado, eram 40% do emprego aqui em Campos era o comércio. Mas o emprego do comércio, por mais que ele empregue, que as pessoas sejam dignas, que levem lá o seu sustento para casa a partir dessa atividade lícita e justa, é um emprego que a pessoa tem que ficar em pé o dia inteiro. É um emprego que ela tem que falar o dia inteiro, é um emprego desgastante. E o requisito para você trabalhar no comércio, você não precisa de uma educação especializada. E aí você não consegue pagar um bom salário. Quando nós falamos de empresa de base tecnológica, a pessoa tem que ter uma especialização. Eu vou precisar de um engenheiro de controle e automação. Eu vou precisar de alguém formado em informática que saiba desenvolver. Eu vou precisar de um administrador que conheça muito bem a forma moderna de gestão, ainda mais agora a gestão de equipes que estão espalhadas. Eu vou precisar de um contador que entenda as nuances, não só daquele negócio de base tradicional, mas o negócio de base tecnológica. Ou seja, muda o perfil das empresas, muda o perfil do emprego. São empregos que você consegue cobrar melhor pelos seus serviços, pagar melhores salários, porque ele entrega melhores serviços. E é essa reflexão que eu quero que os nossos ouvintes façam. Por que existe uma região
que produz muita startup e a nossa não. E quando eu falo startup, eu não quero assustar ninguém, tá? É só uma palavra em inglês que significa empresa de base tecnológica. É essa reflexão que eu quero trazer. Nós temos a inteligência necessária nessa região, nós temos as instituições de ensino técnico, ensino superior, nós não podemos deixar de falar da FATEC também, que é uma instituição muito boa, professor Etevaldo, que eu sei que ele é parceiro aí do Grupo Folha da Manhã. A primeira vez que eu fui dar uma entrevista aí foi por indicação dele. E temos pessoas dedicadas, temos instituições de ensino onde você pode desenvolver as habilidades e competências, e temos tudo para dar certo. Talvez falte um pouquinho mais de atenção dos nossos gestores públicos. Preciso reconhecer a gestão municipal atual, via professor Romeu, ela conseguiu começar isso. Ela, digamos que na academia a gente fala que ele fez a prova de conceito. Ele fez algo ali limitado, curto, pequeno, controlado, e disse, isso funciona. Agora a gente precisa começar a mudar a nossa matriz econômica. Todo aquele estudante, só para concluir estudante que quando está ali nos bancos de universidade, bancos de escola técnica, e ele pensa, nossa, se eu for um bom aluno, eu poderia trabalhar para uma grande empresa. Agora, com esse ambiente, com esse ecossistema, ele deve pensar, se eu for um bom aluno, eu vou fundar a minha grande empresa, eu vou fundar a minha startup, eu vou entregar serviços melhores para a minha sociedade e vou poder pagar melhores salários e melhores impostos. Eu faço essa dupla colocação. Melhores salários, porque a população vai ser melhor pagada, quem trabalhar vai ter um salário melhor, e melhores impostos. E isso é importante, porque aquele vereador, aquele prefeito que nos ouve, tem que saber que investir em tecnologia hoje é receber melhores impostos amanhã, é fazer a máquina pública funcionar com um recurso melhor, com um recurso mais renovável. É isso que eu gostaria de conversar hoje, e também como é que nós estamos aí falando sobre a pandemia, meu amigo. Bom, então, para a gente começar aqui pontuando algumas questões, o iFood, tem uma matéria que eu não sei se está atualizada, mas o iFood é o maior aplicativo de entregas da América Latina, mudou de endereço e o novo escritório, inaugurado em agosto de 2018, fica em um espaço de 12 mil metros quadrados em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Quer dizer, o prefeito de Osasco deve estar feliz da vida. É o que você falou, né? Não é questão de trazer grandes indústrias, até porque eu achei grande aqui o escritório da iFood, mas, como você disse, o Facebook é um braço, né, de uma empresa, então tem 50 funcionários, não sei como é que está agora, como você disse também, mas, assim, falando dessa questão de geração de emprego, geração de renda, tem que olhar eu diria que com todos os olhos. Eu sou um defensor do comércio varejista. Eu acho que ele vai existir, e é um grande gerador de emprego nesse país, eu não tenho dúvida, mas ele pode existir e deve existir. E aí vou voltar lá no começo do programa, quando você falou, né, que foi como é que você disse, o que mudou, o que digitalizou a sua empresa? Foi o técnico de informática, foi você ou foi a Covid? Você se lembra? Mário Terra está até comentando aqui, eu quero ler esse comentário do Mário, que também é interessante. Se tiver acesso ao Face aí, você acompanha os comentários também. Estou acompanhando. Está acompanhando o trabalho? Você, tecnologia, não vou nem brincar com isso. O trabalho da Tec Campus, e pode comentar quando você quiser, o trabalho da Tec Campus é muito interessante, pena que a maioria dos campistas não conheça. É para isso que nós estamos aqui, o Mário, né? Justamente para fazer com que os campistas tenham esse acesso a essa informação. O Henrique da Hora, eu acho que é a pessoa certa no lugar certo, e ele faz isso muito bem, nos atende, como ontem mesmo, acho que era
7 horas da noite eu estava ligando para ele, Nogueira, estamos juntos lá, às 6:30 da manhã. Eu falei, então vai dormir, porque ele falou, não, ainda tem coisa para fazer. Mas, né, então, eu queria voltar lá no início da sua fala, quando você disse o seguinte, que mudou a sua empresa, né, como eu já disse. E você se lembra que numa das entrevistas que nós fizemos, eu comentei com você que a gente anunciava aqui e foi muito difícil cooptar novos clientes, a gente conseguir novos parceiros de graça para o site de buscas de campos. Achei Campos? Eu Achei Campos, obrigado, Achei Campos, que é lá do nosso Euclides, professor Euclides. Nosso querido Euclides. Ele me apresentou, eu falei, rapaz, a gente tem que anunciar esse site, porque desde a maior rede de varejo de Campos, que é o Superbom, tem que estar aqui, até aquela pessoa que faz um bolinhozinho doméstico, um bolinhozinho caseiro, para vender também, né? Tem que estar aqui nesse Achei Campos. Ele falou, Cláudio, vamos fazer assim, a gente faz uma campanha. Fizemos uma campanha, não muito longa, tudo bem, talvez por isso também não tenha, né? Porque rádio é aquela coisa, ele tem que ter uma durabilidade maior para que tenha um efeito mais profundo. Sim. Mas você pode ter certeza que e aí eu não digo assim o campista, ou o comerciante campista, ou o empresário campista, é de uma maneira em geral. A gente só muda, a gente só faz as coisas quando dói no bolso da gente. Amigo, enquanto não dói no bolso, não tem jeito. Olha o cinto de segurança. Olha aí as máscaras, né, de proteção à Covid. As pessoas só passaram a utilizar por conta das obrigações, senão você não entra nos estabelecimentos, e também em alguns lugares com multa. O que eu não entendi, por que Campos até agora não tem multa para quem não usa máscara, e tem muita gente sem máscara aí. Né? E não, você fala, mas Cláudio, não é? Mas Cláudio, não é só, é no Brasil. Não, teve uma americana outro dia, e aí você sabe que são milhares e milhares de casos, que ela não pôde entrar num supermercadozinho lá, e ela estava lambendo o vidro da porta. Não, se é no Brasil a gente esculhamba o brasileiro, mas não é o brasileiro que é também, não. Tem gente maluca no mundo inteiro, claro, é evidente, essas pessoas negacionistas aí, esses obscurantistas, essa coisa maluca. Mas o que eu queria te dizer era justamente isso, era chegar nesse ponto. Por que a gente só faz as coisas? E aí é o ponto do Mário Terra colocou aqui, é o ponto que eu coloquei, e é o que eu quero te perguntar. Por que a gente só faz as coisas? Né? Por que a gente só faz as coisas quando dói no bolso, quando a gente está vendo que não tem mais jeito? Por que a gente não se antecipa? É uma pergunta que talvez um antropólogo consiga responder melhor, um sociólogo. É difícil, porque existe uma característica fantástica do brasileiro, que é aquele jeitinho, mas é uma característica que às vezes tem um lado bom, às vezes tem um lado não tão bom. É o jeitinho brasileiro. Mas deixa eu tentar responder essa pergunta com exemplos. E eu queria que aqueles que nos estão ouvindo agora soubessem de exemplos aqui em Campos de como essa tecnologia ela é boa e ela pode vir sim daqui. Nós temos aquela impressão de que tudo que é bom virá de fora. Que o salvador das nossas lamúrias, dos nossos problemas, aquele que trará as soluções para os nossos problemas, virá de fora. E a resposta é não virá de fora. A solução está aqui, na inteligência do povo daqui, nas instituições que aqui estão instaladas.
Nós não devemos nada para ninguém. Nós temos a inteligência, temos as competências, temos tudo que é necessário. Eu quero começar falando, primeiro, daquela que você começou a falar, que estava ali no aeroporto internacional, que fazia coisa, e, enfim, é a história de um estudante que trabalhava numa concessionária de águas aqui, ele dava manutenção no equipamento que vinha de fora, ele olhou e falou, gente, isso aqui eu sou capaz de construir. E aí ele procurou o nosso polo de inovação lá com o professor Rogério Ata e com o professor Rodrigo Fernandes para desenvolver um robô brasileiro. A gente fala que o nome é Rover, né? Mas é um robozinho de inspeção, que ele tem uma câmera, que ele vai investigando, enfim. Desenvolvemos o robô e gerou uma patente. E ele falava, bom, já tenho a tecnologia, me falta agora a gestão de negócios. Foi para a incubadora Tec Campus, que está lá abrigada pela UENF, e lá ele desenvolveu as habilidades e competências para ser empreendedor, que é difícil. As pessoas não têm essa noção de que o empreendedor, o empresário, não é o vilão. A gente acha que aquele empresário é o vilão, a gente às vezes aprende isso em alguns fóruns, talvez alguns o sejam, mas não são esses, porque quando a gente vai falar de empresário, é um tio nosso, é um sobrinho, é um primo que tem um mercado, são esses pequenos e médios empreendedores que geram emprego. Porque quando a gente vai para o comércio, que eu acabei de falar agora, você acha que o comércio tem um mega empresário? Não tem. É alguém que está tentando pagar imposto, pagar salário, que nem a gente, e está sofrendo e muito, porque o assalariado tem um salário final lá, tem ali um serviço social, um INSS, o empresário, via de regra, não tem. Mas então ele estava lá trabalhando e desenvolveu os negócios na incubadora e desenvolveu a tecnologia no polo. A gente coloca muito isso. O desenvolvimento tecnológico é desse lado aqui com o polo de inovação, e aqui do outro lado você tem a incubadora. E esses dois trabalhando juntos, você desenvolve o negócio e a tecnologia. Aí ele pegou o primeiro negócio que ele fechou foi no Nordeste. Engraçado que ele desenvolveu tudo aqui, mas a primeira oportunidade veio de fora. E ele abraçou. Foi lá, desenvolveu, foi bacana, foi festejado. A segunda foi aqui na região dos Lagos, em Rio das Ostras, que aí ele colocou uma instalação de saneamento, e obra é aquela questão, né? Quando a gente faz obra em cima da terra, é fácil fiscalizar. Você vai lá, está aqui uma parede, está aqui um cano, está aqui alguma coisa. E aí você vai. E quando é debaixo da terra? Aí você precisa do roverzinho dele. E eu quero que aqueles que estão nos ouvindo aqui, os ouvintes, os políticos, que eu sei que eles estão ligados aqui, os candidatos à reeleição, à eleição dos vereadores, a empresa campista, Rovec, fez toda a inspeção das obras subterrâneas do Aeroporto Internacional do Galeão. Então, quando alguém está saindo daqui do Brasil, ou está indo ali para São Paulo, não sei qual voo que vai pegar, mas é o nosso aeroporto internacional, é a porta de entrada que dê boas-vindas para o Brasil, aquela música do Tom Jobim, né? Mais 15 minutos. Acho que a mais 15 minutos estaremos chegando no Galeão. E é por isso que é o Aeroporto Internacional Tom Jobim. Então, é para ter orgulho, porque a tecnologia que fez as inspeções das obras subterrâneas do Galeão é campista, é nossa, é a gente. Quando a gente vai ver, por exemplo, e aí você falou no começo do programa, e eu estou colocando agora novamente, você está aí olhando para um lado e para o outro, tá direitinho a transmissão? A imagem aqui está... Mas a voz está indo bem? A voz está bem. Já chamaram, mas você já foi chamado até de bonito e simpático aqui, rapaz? Tá melhor? Obrigado, agora melhorou. Aliás, um abraço aí a Nicole Santos. Quem é esse que aparece aí na tela muito bonito e simpático? Eu pensei que era eu. Aí no caso é você. Obrigado. Nicole é uma ouvinte nossa, ela nos achou aqui de novo. Obrigado, Nicole. Bom dia. Pois não. Muito obrigado. Mas essas empresas que têm origem na cidade de Campos, eu reforço, não devem nada a ninguém. A Rovec está aí
que hoje ela presta serviços aqui, serviços tecnológicos, ela emprega melhor. Esse é o foco que eu quero dar. Ela está gerando um emprego que precisa de uma formação. A sede dela, o CNPJ é Campos. O CNPJ é Campos. O imposto que ela paga é Campos. E é um imposto melhor, é um emprego melhor. Eu quero mandar um abraço aqui para o nosso amigo lá, o Rodolfo da Cerâmica Sardinha, um dos primeiros a se relacionar ali com o nosso polo de inovação. Ele tinha lá um dispositivo que a gente não pode dar muito detalhe, mas ele gosta que fale ele é um entusiasta da tecnologia. Ele tinha lá um sistema que ele, para começar a aquecer um forno, começar a queimar tijolo da Cerâmica Sardinha, levava algumas horas, para não dizer dias. Acho que levava 3 dias para pré-aquecer aquele forno. Porque ele precisa de uma queima homogênea, ele usa uma tecnologia há 3 dias. A gente foi lá, conheceu o problema, melhorou um pouquinho, e de 3 dias eu acho que baixou para 1 dia e meio. E a gente quase que dobrou, aumentou em 40% a capacidade produtiva dele, com um dispositivo que é do tamanho de uma geladeira, que é um trocador de calor. E o bacana e agora ele está conseguindo produzir mais, gerando mais riqueza está pagando melhores impostos, e o mais interessante, aquele dispositivo que está lá, que tem uma eletrônica embutida, uma instrumentação, ele agora demanda uma manutenção regular. Ou seja, é preciso que alguém vá lá de vez em quando, dar uma manutenção, fazer alguns testes, etc. Geramos um emprego que não existia. Geramos uma posição no mercado, uma demanda tecnológica que não existia. Só que isso foi Eu preciso de centenas de casos como esse para gerar centenas de empregos como esse. Ele usa gás ou lenha? Lá, acho que é biomassa. Lá eu acho que é biomassa, tenho essa impressão. Mas se for gás ou lenha, a tecnologia é a mesma de reaproveitamento de calor. Sim, mas aí, de 3 para 1,5, só o que ele economiza aí, né? Só a economia gerada aí também é uma barbaridade. E aí, é o que eu coloco muito carinhosamente, isso veio de Campos. Foi um professor que você está ali, às vezes, na fila do supermercado com ele e não conhece. Foi um aluno que fez aquilo, que outro dia atravessou na faixa de pedestre na frente do seu carro, e é uma inteligência que está ali, que pode ser melhor aproveitada. É isso, é assim que a gente quer. E esses casos campistas nos deixam muito orgulhosos. O que está aí deslanchando no mercado agora, também nas notícias, eu vejo que vira e mexe sai uma notícia, nós já falamos sobre eles aqui no passado, é a Pediu Farma. O Guilherme Pedra e o Frederico Fiuza, na verdade foi mais o Guilherme Pedra, quando ele viu a vozinha dele, que conhecia 3 ou 4 farmácias que tinham um preço melhor, e no dia de pagamento do seu benefício, ela tinha que comprar os remédios e fazer uma peregrinação, porque ela sabia. O Guilherme pensou, calma aí, a minha vozinha já fez tanto na vida dela, ainda tem que ficar pegando condução para ficar economizando 10, 15 reais andando em todas as farmácias. Aí ele fez um aplicativo que faz isso para ela. Ele pensou nas nossas avós, nas nossas mães. A minha mãezinha já está ficando idosa, ela me mandou uma mensagem aqui agora que está tentando me assistir pela internet. Benção, mãe. Mas ele pensou nas avózinhas de todo mundo, e você coloca agora o remédio que você quer no aplicativo Pediu Farma, e o remédio vai procurar em todas as farmácias. E vai chegar lá e vai falar, olha, o remédio é esse aqui, o mais barato é aqui, e você tem o benefício da população. A população se beneficia disso. As pessoas estão economizando dinheiro a partir da tecnologia. E ela não precisa nem desenvolver a tecnologia, basta que ela use. Estou vendo agora aqui que o bispo Dom Fernando mandou uma mensagem aqui pelo Facebook, acho que ele curtiu. Sua bênção, senhor bispo. A bênção aí, bispo. Nós falamos dele hoje aqui, né? Das brincadeiras. Exato. Aqui. Um doce de criatura, o bispo Dom Fernando. No meu aqui não apareceu, não. Também eu tô... Talvez tenha sido no meu pessoal, que eu já compartilhei também. Tá. É isso. O que eu quero falar para a população que nos ouve que a tecnologia está aqui. É a tecnologia Goitacá. Exato, eu falo que é minhoca da terra, é Goitacá. A gente quer usar um iFood de fora, e é bom usar, porque a gente quer que os de fora também usem o nosso. Mas é para que a gente se sentir não só importante,
mas valorizado, porque isso está aqui. E nesse debate político que nós estamos colocando hoje, eu peço aos senhores vereadores, os que aí estão e que aí se colocam para serem ouvidos e votados pela população, aos senhores pré-candidatos a prefeito, o que aí está, o meu amigo Rafael Diniz, e os que se colocam no futuro, que considerem isso. A petrodependência, ela passa pela tecnologia, no sentido que a solução para esse problema de você depender muito do recurso do royalty, que não voltará mais, ela passa pela tecnologia. Nós geramos melhores empregos e pagamos melhores impostos. E isso não estou falando do ponto de vista teórico, estou falando do ponto de vista prático. Podemos falar aqui, você comentou no início que a gente tinha um pezinho lá na abertura das Olimpíadas no Maracanã. E isso é uma empresa que é a Inside FX, ela faz efeitos especiais. Ela foi subcontratada pela organização da abertura das Olimpíadas para fazer aquele show pirotécnico, que foi assistido pelo mundo inteiro, não é que foi assistido pelo Brasil, foi assistido pelo mundo inteiro. E quando você vai olhar, você campista, ou por nascença nessa terra, ou por opção como eu, sou campista por opção, você que está nos ouvindo hoje tenha um orgulho imenso da sua terra, porque aquele show pirotécnico foi feito por um campista, por uma empresa campista, daqui, uma tecnologia daqui. E isso foi visto pelo mundo todo. Volto aqui no Mário, aposto que muita gente não sabia, apesar de já termos divulgado, mas ainda muita gente não sabia. O nosso amigo Mário Terras, o advogado, ele colocou ali, e eu agradeço muito esse espaço para poder falar, colocar isso no debate político-econômico da região. As pessoas têm que conhecer um pouco mais e incentivar. A gente não tem que ter 10, 15, a gente tem que ter 200, 300. Que aí a gente vai começar a ter um negócio melhor. Sabe uma coisa interessante? Nós tínhamos um aluno aqui chamado Leonardo Costa, e isso é muito interessante. Ele saiu de campus, porque aqui a gente tem profissionais que foram formados aqui nesse ecossistema fantástico, para trabalhar no Sul. E lá existe o que a gente chama de ecossistema, cluster, o nome pouco importa, que ele foi trabalhar no Delivery Much, que é o concorrente do iFood, que eles estão tentando crescer. Ou seja, o concorrente do iFood, para conseguir concorrer com o iFood, fazer frente ao iFood, ganhar mercado, veio procurar profissionais habilidosos aqui em Campos dos Goytacazes. E aí eu faço uma pergunta, por que não teve uma oportunidade tal qual aqui? Vem um cara de fora e capta os nossos alunos, os nossos egressos que são excelentes. Então a gente tem que dar essas condições aqui. O comércio é importante, não tiramos de jeito nenhum o comércio. A tecnologia virá, mas o comércio permanecerá. É que nem aquele debate rádio e TV, né? A rádio sempre fica com aquele patinho feio. Vai ver a TV, vai acabar a rádio. Tá a rádio aí. De manhã eu ouço rádio, não vejo TV. Na verdade, eu parei de ver TV e tenho ouvido mais rádio. Aí vai vir a internet, vai acabar com o rádio. A internet veio, tá o rádio aí. Se quiser falar sobre essa história, tem que começar lá na década de 50, quando surgiu a TV preto e branco. Exato. Agora, tá hoje, né? Agora o rádio acaba. E eu vou concluir rápido essa história, então, para a gente fechar esse bloco, eu tenho uma pergunta para você, para a gente abrir o próximo bloco. E aí depois veio, acho que na década de 60, aqui no Brasil mais tarde um pouco, a TV colorida. Agora o rádio, de vez, não tem mais para onde fugir. E veio na década de 80, e o rádio continua ali. Aí veio na década de 80 a parabólica. Lembra? Quem vai ouvir rádio mais agora? Agora ninguém ouve mais rádio. Quem vai ouvir rádio? Eu posso ter uma parabólica lá no Iapoque, posso ter no Chuí, posso ter onde eu quiser. Belíssimo, excelente. O rádio continua ali firme. Inclusive, usou as parábolas, né? Usou lá as parabólicas para também fazer as suas transmissões.
E aí vieram... Aí eu vou fazer uma questão que vai vir a tecnologia e o comércio vai continuar. Aí veio... Vai substituir. Deixa eu terminar minha historinha. E aí veio a década de 90 com a internet. E o rádio acabou. Agora, adeus rádio, adeus viola. Você sabe qual é a vantagem do rádio sobre todos os aspectos tecnológicos, modernos, Wi-Fi, wireless ou não, preto e branco, colorido? Sabe qual é a vantagem única e que nenhum outro vai ter nunca? Por mais que você seja tecnológico, por mais que você seja moderno, é uma palavrinhazinha só. Fala-me. Portabilidade. Enquanto o rádio for portátil, o rádio vai viver e muito forte. Pode acreditar. A gente se recicla e quanto mais por exemplo, nós estamos aqui usando quantas tecnologias agora aqui. Eu estou usando o Face, né, Beto? Estamos usando o Face, o YouTube, estamos usando o Skype, estamos usando aqui vários aparelhos de computador, vários aparelhos de ondas, esses smartphones, as câmerazinhas aqui também. Mas o que você quer em tecnologia aqui? WhatsApp também, para fazer aqui as perguntas. E estamos usando e vamos usar daqui a pouco o Deezer, o Spotify, o Apple Podcast, o Google Podcast, o Maxcast, todos eles para colocar ali o nosso podcast desse programa. Então você fala assim, não adianta, mas se todo mundo, evidentemente, que puder ouvir o rádio, ele vai estar ouvindo o rádio, seja no carro, porque você não consegue correr digitando o seu celular, você não consegue andar de bicicleta assistindo televisão, você não consegue andar de carro assistindo... Também, o rádio tem essa palavrinha, esse poder, a não ser que invente aí um chips para colocar na gente, né? Deixar o paralelo antes da gente... Dá para inventar um chip aí para a gente ficar vendo, igual aqueles caras assim, televisão num olho e a imagem real no outro. Google Glass, né? O Google Glass. De realidade aumentada. Mas para deixar no ar, antes de fechar o bloco, assim como o rádio enfrentou todos esses empecilhos e se adaptou à modernidade, assim o comércio o está fazendo e também o fará. E eu vou colocar não só o comércio, vou colocar tudo. A gente vai se adaptar a essa nova realidade. E eu quero deixar esse paralelo aí antes da gente encerrar esse bloco, para a gente voltar no próximo conversando sobre isso. E tem aqui a inovação e tecnologia para o combate à Covid, é o próximo tema, mas só uma perguntinha para a gente fechar esse bloco aqui. O Rodrigo Lira comentou aqui também, parabéns aí pelo belíssimo trabalho, Henrique. Grande amigo. Rodrigo Lira. Teve um comerciante de Campos, eu fui fazer um negócio com ele falou assim, Nogueira, eu virei provador de sapato. Eu já te contei essa história? Ele falou, não, porque o pessoal vai para a internet, olha os modelos e vem aqui provar o sapato, o tênis, para ver se realmente é legal, e depois compra na internet. Eu falei, amigo, tá na hora de você se adequar, tá na hora de você pular para onde? Para a internet. A chamada digitalização, vamos falar sobre isso. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, e aposto, não sou de apostar, mas o que você quiser aí, um picolé, de que até hoje não fez o cadastro gratuito no Achei Campos. Se você for lá no acheicampos.com.br, pode digitar rádio lá que vai aparecer a Folha FM, tá? Vai aparecer a Plena TV, vai aparecer o jornal Folha da Manhã, vai aparecer a Hits Macaé e vai aparecer a Inter TV, que são emissoras do Grupo Folha da Manhã. Olha, tem uma outra tecnologia fantástica que eu me apaixonei também, essa energia solar.
Rapaz, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E falo com você no próximo bloco. Então, aliás, o laboratório Plínio Bacelar inaugurou agora recentemente uma usina de energia solar. Fantástico, fantástico, fantástico. Eu não sei por que até hoje eu pago conta. Eu estou falando de mim. Você sabe que tem um grupo aqui em Campos, eu acho isso fantástico, com a mudança da lei, porque antigamente você tinha que colocar no seu telhado. Só que as pessoas hoje moram em prédio, você tem um telhado muito curto, né? Não dá para todo mundo. Mas hoje você pode fazer uma cooperativa, e existe já uma aqui em Campos, que, eu não sei se é Solar Campos, daqui a pouquinho eu me lembro, que você coloca isso na zona rural, fica gerando lá, e o que gera lá, você pode descontar do seu prédio. Então, como você não consegue colocar no seu telhado do seu prédio, você pode colocar em uma outra área. É fantástico. E tem funcionado. É fantástico. Ó, eu sinceramente, eu já comecei a colocar lá em casa, a empresa está até anunciando aqui com a gente, foi coincidência, mas independente dela anunciar ou não, eu já estaria fazendo mesmo, que é Eletri Campos. Não existe essa história de pagar conta de luz mais, rapaz, conta de energia. E minha conta é um absurdo de cara. E também não, o que você falou, não precisa ter aqui só no teto. No meu caso, são poucas placas, né? A gente consegue ter, mas o laboratório Plínio Bacelar, por exemplo, ele fez a sua energia particular, também em área rural, jogando para onde ele quiser, joga para onde ele quiser, a energia é dele, né? Fantástico, 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 espetacular. São 8h09, estamos falando de tecnologia que economiza, tecnologia que salva e tecnologia que gera emprego e renda para os municípios. Próximo bloco, a gente fala sobre inovação e tecnologia para o combate à Covid-19. Nós temos o prazer de receber aqui o Henrique da Hora, que é o presidente da Tec Campus, uma incubadora que está na UF. Tem lá, né, o nosso glorioso Raul, né, o nosso querido reitor Raul, magnânimo reitor, né, magnífico reitor Raul, magnífico reitor Raul Palácios, e tem lá o apoio, tem dado apoio a vocês, né, para a permanência lá na UF. Voltamos em instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e também da Clínica Proteus. Peço sua licença para informar que hoje o jornalista Luiz Abreu Barbosa, né, separou a pauta do programa aí para conversar com o Alexandre Tadeu, que após ter confirmado a presença, após ter feito todos os testes aqui para participar do programa, só nos avisou ontem, no final da tarde, para ser exato, preciso, às 17h37, bem no finzinho da tarde, e que ele não poderia vir por conta aí dessa orientação da Record. São 8h12, agora voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Informe do Trabalhador.